Olá, gente, que bom estar com vocês, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Denise Cavalcante, hoje em dia trabalho no Ministério da Saúde, no programa Mais Médicos, sou referência para o estado de São Paulo. Já fui gestora, fui secretária de saúde 2 gestões e sou dentista de formação. E estou aqui para vocês como tutora desse módulo de financiamento em saúde e também vou me apresentar em mais 2 outros módulos durante o curso de vocês, tá bom? E também vou orientar algumas pessoas dessa turma também. Então vamos lá. Olha, já de antemão eu já falo que o tema financiamento em saúde, ele requer sempre muito estudo, dedicação, né? E requer atualização. Não é por menos que essa aula sempre tem que ser renovada, por conta de diversas portarias, diversas atualizações que são feitas, né? É diferente de outras aulas que basicamente é aquele contexto, é aquele conceito e segue. Financiamento de saúde não, é um aprendizado constante, entenderam? Então, de antemão, participação em fórum, ler, estudar, para poder pelo menos você estar direcionado para o contexto do que significa o financiamento em saúde. Então essa aí é a capa do livro, né? Eu fui uma das organizadoras desse livro, estou como organizadora, e também no capítulo de financiamento eu dividi com outros colegas a escrita desse capítulo, ok? Então vamos lá, vamos começar a aula. Quais os objetivos desse capítulo? É uma breve análise da política de financiamento do SUS e os exemplos como se dá o financiamento no Ministério da Saúde para as principais ações e serviços, ok? Lembrando que eu vou falar a respeito de financiamento, políticas públicas de saúde, dentro do seu contexto, dos seus conceitos, do seu significado, vocês viram no módulo anterior, com a professora Luciane Guerra. Então agora a gente vai falar sobre a política um pouco, mas na ótica do financiamento, ok? Então vamos lá, dando sequência. Primeira coisa, a gente tem aí nesse período, o período imperial, né, o Brasil Colônia, Brasil Império, de 1500 a 1889, basicamente não tem nada específico em termos de financiamento à saúde. A gente tem a questão de pobres, negros e índios, eles se tratavam com curandeiros e ervas, os senhores rurais, militares e comerciantes, eles se tratavam com médicos que eram formados em Portugal. Desculpa. Em 1534 nós temos a implantação das primeiras santas casas. 1789 apenas tinha 4 médicos no Rio de Janeiro e toda a prescrição ela era feita por boticários, que era semelhante a farmacêuticos. Em 1808, com a chegada da família real, é que houve a abertura dos 2 primeiros cursos de medicina no país, que é do Rio de Janeiro e da Bahia. E o saneamento urbano dos portos e as campanhas de vacinação, elas começaram bem incipientes nesse período. Vamos seguindo. Na Primeira República, que vai de 1889 a 1930, nós temos a saúde campanhista, que vocês viram no módulo anterior, e tem Carlos Chagas, que já começa com toda uma propaganda voltada mais à educação sanitária. Em 1923 é que a gente tem um grande marco para o financiamento da saúde. A Lei Eloy Chaves, ela é básica, ela é bem importante, porque é chamada como a saúde previdenciária que começa no Brasil. Essa saúde previdenciária, ela é específica para os trabalhadores que têm empregos. Os trabalhadores que têm o seu emprego faziam a contribuição para essa saúde, juntamente com as empresas. E essa contribuição, ela era gerida, a princípio, a Lei Eloy Chaves criou as CAPs, que são as Caixas de Assistência e Previdência Social. Essa previdência, ela ficava restrita à questão da saúde apenas do trabalhador, do empregado e seus dependentes. E ela começou apenas com o grupo de ferroviários. Porque toda uma demanda por saúde e precisava alguma representação nesse sentido.
lembrar que até 1988, a saúde, que é o grande marco, que é a Constituição, frisar bem isso, a saúde, só tinha direito à saúde quem contribuísse e quem era empregado. Quem era empregado tinha direito à saúde. Aí vem o Estado Novo com Getúlio Vargas, que surgem os IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Eles eram organizados por outras categorias profissionais, ou seja, não só ferroviários, mas outras categorias elas entraram, como bancários, por exemplo. E nesse período, ou com essa unificação, ele foi surgindo um patrimônio bem expressivo, né? Um patrimônio previdenciário. E lembrar que nesse período a nossa pirâmide etária era completamente diferente da que é hoje. A gente tinha uma base que era lembrando que a base sempre são os mais jovens dessa pirâmide e a parte mais superior são os mais idosos. Então nesse período tinha uma boa massa de trabalhadores. E, ao contrário, inversamente proporcional a isso, o número de idosos era bem menor. Ou seja, a previdência, ou seja, as pessoas que se aposentaram eram um número muito menor do que as pessoas que estavam trabalhando. Então, daí, a previdência tinha outra questão, era uma previdência forte. E ela conseguiu contabilizar bastante recursos nesse período. Em 1937, nós temos o Ministério da Educação e Saúde, né? E vamos lá, e vem a redemocratização, 1945 a 64. Em 53 tem a criação do Ministério da Saúde, aí o governo com mais incentivo para a saúde. Com Juscelino Kubitschek, em 56, abriram-se alguns postos de puericultura e higiene infantil. E existia já uma divisão clara entre saúde pública e assistência médica previdenciária. Lembrando que essa assistência médica previdenciária, ela era bem curativa, né? A saúde pública, ela estava mais a ver com vacinação, com saneamento. Aí vem um grande período aí, vem o governo militar, né? Um grande e tenebroso período, que vai de 64 a 80. Nesse período, houve a fusão desses IAPs. Lembra que eu falei que eles ficaram fortalecidos por causa do contexto epidemiológico, o contexto demográfico da população? Então, isso muito abriram os olhos do governo brasileiro, né? E ele quis fazer, com a junção dessa fusão, fazer o INPS, né? O Instituto Nacional de Previdência Social, para buscar essa abrangência para todos os trabalhadores, independente de classes que eu digo classe de trabalhadores, mas ainda só tinha acesso à saúde quem trabalhasse. Há um crescimento vertiginoso do setor privado com recursos públicos. Aí, como assim? Houve 500% de aumento entre 69 e 84. Nesse sentido, houve a criação de grandes hospitais no Brasil inteiro com investimento público. Houve, ao mesmo tempo, uma ampliação da assistência, né? No entanto, ampliação da assistência porque entraram outras categorias profissionais no INPS. Houve uma ampliação da assistência. No entanto, era uma assistência individualizada, especializada, curativa e cara. E aí vem toda uma crise financeira, porque o grande aporte de recursos que foi para a saúde, para uma saúde privada, e uma saúde muito elitizada que fazia escolha de população a ser atendida. Em 1978 é criado o INAMPS, que é um grande instituto para tratar da saúde, né, especificamente. Né. Aí vem em 83, já o princípio aí começa um princípio para a reforma sanitária, mas o plano CONASP ele foi bem importante. O que é CONASP? CONASP foi um conselho consultivo de administração em saúde previdenciário que ele saiu em portaria através do presidente da República e ele tinha como objetivo uma reorientação da assistência. Essa reorientação da assistência, ela teve um grande marco. Eu vou explicar por que esse grande marco que foi o CONASP.
Lembrando, gente, que isso aqui, todo o assunto é matéria mesmo de concurso, viu? Isso cai muito em concurso público. Então, o que é que o CONASP trouxe de diferença? Ele trouxe um grande marco. Primeira coisa, quando um paciente ia se internar, o que é que acontecia? Era gerada uma guia de internação hospitalar, chamada GIH. Essa GIH, ela dizia individualmente quanto foi o gasto de cada procedimento. Vamos dizer que no hospital A e B, o mesmo procedimento fosse realizado, chutando assim, uma cirurgia de vesícula, certo? No hospital A foi feito e no hospital B foi realizada a mesma cirurgia. Só que o valor desses procedimentos poderia ser completamente distintos, porque não se estabelecia limites, não se estabelecia valores. Então, o que é que o CONASP fez? O CONASP criou a AIH, que tem até hoje, que é a Autorização de Internação Hospitalar. Essa autorização, junto com ela, foram criados 300 grupos de procedimentos. Procedimentos, por exemplo, cirurgia de vesícula vai custar X. Então, poderia ser hospital A ou B, iria se custar o mesmo valor. Então, isso já foi um grande diferencial, porque antes era passível de corrupção, não se tinha valores estimados, então estava completamente sem controle. O outro ponto que também foi, esse aí foi na atenção hospitalar. Na atenção ambulatorial, foram feitos de forma semelhante, foi feito um pacote de procedimentos, né? Então, o município apresentava qual a capacidade que ele tinha instalada, qual a capacidade de atendimento que ele poderia fazer de determinado procedimento e iria, a partir de então, receber um valor por aquele serviço prestado. Então, também já foi um diferencial, porque ele amarrou o indicador, seria o número de consultas, capacidade atendida, né? Com a necessidade da população, a vontade de fornecer o serviço, e eu te pago nessa tabela. Então, foram os primeiros passos. Sim, isso aí é chamado o que é AIS ou AIS, são ações integradas em saúde, é o que eu estava falando. Em âmbito ambulatorial se configurou as AIS. Então, em 86, temos a 8ª Conferência Nacional, vocês viram muito isso em políticas públicas de saúde, e tem toda a questão da nossa Constituição, né? Que começa a ser formulada, que diz a saúde, o direito do cidadão e dever do Estado, e propõe a criação do Sistema Único de Saúde. Lembrar que já em 87, depois da 8ª Conferência, foi criado o SUDES. O SUDES é o Sistema Unificado e Descentralizado em Saúde. Esse sistema ele ficou de 1987 a 1990. Ele passou esse período, foi um período de antes de chegar ao SUS, vamos dizer, das primeiras normas, da primeira experimentação de um modelo diferente e universal. E através do SUDES já se foi testado primeiro as transferências dos serviços do INAMPS, que era do INAMPS, para os estados e os municípios, ou seja, já um princípio também de descentralização dos serviços. Então isso já foi bem importante também. Aí temos a promulgação da Constituição em 1988, e que garante saúde é o direito de todos, o dever do Estado, e a criação do SUS, que todos já sabem. Aqui é a porcentagem de PIB gasto em saúde público e privado na metade do século XX. Então, até hoje em dia, a gente sabe que é por volta de 8,5% do PIB que é gasto. Lembrando que isso é público e privado. Menos da metade disso, ou seja, menos de 4%, ele está para a saúde pública. No entanto, faça o comparativo. Nós temos menos de 4% para a saúde pública, só que ela representa assistência à saúde a 75% da população, né? Então, pensem bem nisso, no sentido da bandeirinha do SUS que a gente hasteia, da camisa do SUS que a gente veste, né? Porque é interessante como que mídia e as pessoas falam muito do SUS que não funciona. No entanto, o que será que o SUS não funciona? Por que será?
né? Será que os recursos estão sendo bem distribuídos? Será que está faltando gestão? Então, são coisas que a gente pode discutir no dia a dia. Inclusive, gostaria muito da participação ativa de vocês no fórum para discutirmos sobre essas ideias, tá bom? Vamos lá. A Constituição de 88, ele diz que o SUS há de ser financiado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados e municípios, além dos recursos das contribuições sociais. Vamos falar delas. Uma contribuição que ficou muito famosa foi a CPMF. A CPMF, antes ela foi criada em 1994 com o nome IPMF, que era o Imposto Provisório de Movimentação Financeira. Ela durou um ano apenas. Num período de 1991, onde a gente estava com um processo de impeachment do presidente Collor, nesse ano ele teve não foi votado todo o planejamento financeiro para o Brasil, né? O planejamento para a saúde. E sem recurso, e o SUS recém-nascido, como é que iria se desenvolver esse processo do SUS durante esse ano? Então, inclusive, aí começaram a discutir como é que poderia ser feito, né? E começaram as primeiras ideias, tanto que em 92 foi tirado recurso do Fundo do Amparo do Trabalhador, que é o FAT, que é da Caixa Econômica, foi tirado para pagar as despesas da saúde durante aquele ano. E nessa discussão de falta de recurso para a saúde, em 1993 foi pensado num imposto que servisse para a saúde. Então surgiu o Imposto Provisório de Movimentação Financeira, que funcionou no ano de 1994, durante um ano. No entanto, sim, com um percentual de 0,25%. Quem não se lembra, era um percentual que de toda transferência bancária, de toda transferência, de qualquer atividade, qualquer movimentação financeira que se realizasse em qualquer banco, era retirado, uma parcela já ficava descontada na conta do usuário, do conta de quem tivesse conta bancária. Então nós temos aí, foi criado depois, na sequência, a CPMF, que é a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, e ela perdurou durante 10 anos, começando com um percentual de 0,20%, o 0,2%, até 0,38% em 2007. Ela foi uma das principais fontes de recursos no período em que esteve vigente. No entanto, para a saúde não representou um grande aporte de recurso. Por que não representou? Primeiro porque as contribuições nos primeiros anos, essas contribuições de CSLS, que é a contribuição social do lucro líquido, que é as empresas que contribuem com esse imposto, e elas contribuem para esse valor que é repassado para a saúde. E COFINS, eles reduziram de 40% para 12%. Então, esse era um valor que era destinado à saúde, de 40% desses impostos, que foi reduzindo até chegar a 12%. Então, houve uma substituição na realidade. Tinha um aporte do CPMF, né? E da contribuição social do lucro líquido e COFINS. No que foi retirado o outro só foi uma forma meio substitutiva. Já no segundo ano, quando foi em 1999, mais precisamente, essa fonte, o CPMF, ela não era mais fonte exclusiva da saúde. Ela passou a ir para a Previdência Social. Ou seja, bem recente, né? E dos 10 anos que ela ficou vigente, no segundo ano ela já foi repartida com a Previdência Social. E em 2001, ela foi também para o Fundo de Amparo à Pobreza. Então, mais uma vez, a saúde foi tirando. Então, por isso que a gente não diz que ela representou significativamente para a saúde, a CPMF não representou ganhos significativos, né? Porque foram retirados de outras formas para outros fins. Mas por que será que a gente está gastando ou investindo mais em saúde? Nós temos hoje, como eu já falei, uma pirâmide etária quase invertida em relação ao que a gente tinha nos anos 70, onde se tem uma expectativa de vida bem maior,
onde se tem o surgimento de novas doenças, ao mesmo tempo há uma necessidade de novas pesquisas, novos investimentos, uma necessidade de novas tecnologias, além do que se tem a tecnologia, ela faz o diagnóstico mais cedo e precoce dos principais agravos e consegue prolongar a vida do cidadão. Enfim, mudanças de transição demográfica e epidemiológica que nós temos. E vem o aumento, aqui é um desenho clássico, que a gente diz assim, qual o aumento da expectativa de vida, o que é que isso representa na vida das pessoas. Então, o idoso de 80 anos, nos anos 60, como é que ele se representava e o que ele se representa no século 21. A gente tem um idoso ativo, um idoso que malha, é um idoso que participa das discussões, é um idoso que faz questão de votar, é um idoso diferenciado, né? Então, é esse idoso que a gente quer chegar, né? E é esse idoso que a gente precisa cuidar também. E o sistema, aí vem o Sistema Único de Saúde do Brasil como maior política pública social do mundo. E existe lei que define esses recursos da saúde? Existe sim. Lembrar que o recurso da saúde, ele vem é uma parte, ele faz parte do recurso que fala para a Seguridade Social. Então, quando qualquer debate, alguém que estiver discutindo a respeito de Seguridade Social, saiba que ele está falando de Previdência Social, saiba que ele está falando de saúde e assistência social, né? Então, esses três componentes com seus percentuais de contribuição. Então, Seguridade Social é uma política pública dirigida à proteção social da população, são as ações de saúde, assistência social e previdência social. Aqui, como financiamento do SUS, a gente coloca aqui um gráfico explicativo para saber os percentuais que se dividem e que compõem o orçamento de cada ente. Por exemplo, o imposto, o ICMS, é estadual e tem uma parte municipal. O IPVA, quando você compra um carro em determinado município, 50% do que você paga vai para o estado e 50% para o município onde você comprou emplacou aquele veículo, ok? Da mesma forma, por exemplo, o estado ele recebe um imposto de renda retido na fonte, uma parte. O município recebe uma cota parte, né, que chama Fundo de Participação dos Municípios. Que recebe uma cota parte do imposto de renda e de IPI, da apuração, é um imposto que muitos municípios pequenos só vivem do FPM. Então, vamos lá. Você vê qualquer cupom fiscal ou conta de luz, de água, ele tem descrito embaixo o ICMS, o valor do ICMS que você paga, qual o valor do COFINS, por exemplo, que você está pagando. E as contribuições, né? COFINS é o governo federal e ICMS é um governo estadual. Vocês podem atentar-se a qualquer cupom fiscal e quanto está sendo recolhido para esses impostos. Aqui é um desenho esquemático do fluxo de financiamento do SUS. Nesse desenho, podemos ver na parte inferior esses impostos federais aqui, mais as contribuições sociais. Como é que eles se mostram? Esses valores arrecadados, eles compõem um orçamento nacional. Desse orçamento nacional, vai se sair um fundo nacional, no caso da saúde. O Fundo Nacional de Saúde, ele faz parte, ele compõe esse orçamento nacional. E quem administra esse fundo é o Ministério da Saúde, que tanto faz repasses para o Estado e para os municípios. Então, da mesma ou de forma semelhante, vem as secretarias estaduais, onde tem seu orçamento estadual ali, composto pelos impostos estaduais e transferências, que vai compor um fundo estadual de saúde e tem a secretaria estadual que administra. E assim vai. Até no ponto secretaria municipal ali, tem a unidade de saúde, à sua direita tem a unidade de saúde, que é onde vai ser empregado esses recursos acumulados, ok? Mais uma coisa que é bem interessante vocês fixarem bem, que é assunto de muitos concursos, muitas provas, é a questão das normas operacionais básicas, as NOBs, né? Essas normas, elas foram feitas para regulamentar todos os repasses de recurso do SUS e a sua funcionabilidade, como é que ia ser ao longo dos anos. Então, alguns anos foram saindo normas e elas foram estabelecendo o que a saúde é hoje, né? Ela foi regulamentando todo esse processo do SUS. Eu vou puxar pontos importantes apenas, mas tem mais detalhes, tanto tem no livro ou vocês podem pesquisar a respeito.
Em 91, a questão da instituição do pagamento por produção, isso é bem importante. A NOB 93, a questão da municipalização e a questão das comissões intergestoras, elas funcionam até hoje, que tem a comissão local, né? A comissão entre gestores, a bipartite, e a tripartite. A tripartite é onde tem um representante do Ministério também. Então, essas reuniões, elas continuam até hoje. Isso foi em 93. Em 96, o que é bem importante é a criação do PAB fixo e variável. Vocês vão ver detalhes mais à frente aqui da apresentação. Em 2001, vem a questão da regionalização, bem importante, e a responsabilização dos municípios em ações estratégicas, ou seja, descentraliza completamente, colocando na mão dos municípios a questão das estratégias para a atenção básica. E sempre quando a gente estuda, quem estudou de alguns anos para cá, sempre falava muito da emenda constitucional 29. Lembrando que era uma emenda e precisava de regulamentação. Ela já estabelecia os limites mínimos de aplicação, no entanto, alguns entes não se sentiam na obrigatoriedade de cumpri-la, né? Aí já dizia os valores, porque ainda não estava regulamentada. Então, nesse meio tempo, em 2006, foi criado o Pacto pela Saúde, onde o município assumia compromissos de gestão, pactuava indicadores, né? E com isso, o Pacto pela Saúde, ele se dividia em defesa do SUS, o Pacto pela Gestão e pela Vida, tendo como pela vida os compromissos sanitários assumidos, que eram 6 prioridades pactuadas. Lembrar bem que isso também cai bem em concurso. Saúde do idoso, controle do câncer do colo do útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Lembrar para os dentistas aí de plantão que não se fala em saúde bucal expressamente, fala-se em fortalecimento da atenção básica. Então, vamos lá. A principal mudança dessa questão do financiamento no custeio pelo Pacto da Saúde, pela portaria, foi a questão dos blocos de financiamento. Antes dela, todo o dinheiro que era repassado, todo o recurso que era repassado do Ministério da Saúde para o município, por exemplo, eram diversas caixinhas, diversas contas para passar. Por exemplo, hoje a gente precisa de medicação, então era um recurso próprio só para medicação. Mas agora vem um recurso para abrir unidade de saúde, então é outro recurso. Mas agora precisa de equipamento para a saúde, então já era outro recurso, outra conta. E agora foi estabelecido, com esses blocos de financiamento, isso foi em 2006, a questão de seis blocos de financiamento. Atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimento na rede de serviços de saúde. Foram 6 blocos de financiamento que foram divididos, como é que ia se configurar essa gestão do SUS. Lembrando que o COAP é um contrato organizativo de ação pública. O COAP ele foi inserido como um pactuador de indicadores também. No entanto, de forma mais macro, alguns gestores, a maioria dos gestores não assinou esse contrato. Apenas 3 estados do Brasil, eles assinaram o COAP. Porque vários gestores não se sentiram à vontade de assiná-lo e se responsabilizar por todos os serviços e assistência à saúde, quando não só ele como ente participa desse processo. Então, a maior parte dos estados não assinaram. No entanto, ano a ano, metas são estabelecidas através do COAP e os municípios, eles cumprem esses indicadores, eles tentam cumprir e alinhar esses indicadores através do COAP. No entanto, como eu já falei, vários não assinaram, não efetivaram esse contrato, essa contratualização. A Lei Complementar 141 de 2012, ela traz 2 grandes, ela tem muita novidade, a 141. Uma, ela regulamentou a emenda constitucional 29, essa foi básica. Então, os fundos de saúde, ele regulamentou também.
dizendo também e estipulando e obrigando para que todo secretário de saúde, por exemplo, fosse ordenador financeiro. O que é ser ordenador? É ser responsável pelo dinheiro da saúde, com seu CPF, inclusive, né? Então, ela regulamentou essa parte e deu aos conselhos de saúde várias atribuições e responsabilidades, que até então, a 8142, que surgiu lá junto com o SUS em 1990, ela não tinha tantas atribuições aos conselhos de saúde como tem a Lei Complementar 141. Né? Então, a responsabilidade e responsabilização da questão dos gastos públicos, ele também atribuiu aos conselheiros de saúde. Aqui os montantes que foram estabelecidos, né, pela divisão, como eu já falei, que ela regulamentou aquela emenda constitucional 29 lá de trás. E também em 2015 a gente tem outra evolução histórica, no sentido, a emenda constitucional 86 de 2015, ela é novíssima. Ela é conhecida como a emenda constitucional do orçamento impositivo. O que é que é do orçamento impositivo? É assim, o executivo, ou seja, o governo federal, ele fica obrigado a liberar 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior para as emendas apresentadas por parlamentares, e metade dessas emendas terão de ser aplicadas na área de saúde, mas não podem servir para o pagamento de pessoal de encargos sociais. Ficou em tramitação no Congresso por 15 anos. E veja o que é que sai. Imagine um município pequeno, né, que ele não foi apoiado por não tem um parlamentar forte naquela região, né, ou o parlamentar que ganhou, né, não era aquele que ele apoiou. Você acha, vamos perguntar aí, ser bem claro, você acha que esse parlamentar iria entregar recurso para quem é de oposição, para quem não apoiou, né? Então tem todos esses casos que essas emendas parlamentares de nada trazem a equidade, né? Então a distribuição desses valores são moedas de barganhas políticas, basicamente isso. Inclusive a gente pode discutir mais sobre isso nos fóruns, ok? Então aqui segue um guia prático de financiamento e transferência de recursos do que está valendo hoje, né, para vocês se antenarem a isso. Quer dizer, o PAB fixo existiu desde lá de trás, vocês viram ali nas normas operacionais básicas. Mas de que é composto o PAB fixo? Todo município recebe, até hoje recebe. Ele está variando entre R$ 23 e R$ 28 por habitante. Se quiser ver mais detalhes, tanto tem no livro, como também pode perguntar no fórum, que eu também posso falar mais detalhes sobre ele, como é que é calculado, né? Ou quanto é que meu município recebe, é 23 ou 28, ou é 25, ou é 24? Como é que é feito esse cálculo, né? O porquê dessa variação. Mas é feito indicadores que compõem esse índice. Mas a gente pode discutir isso depois. E esse recurso, ele é um pagamento per capita e ele pode ser usado para pagar, para tentar o incentivo ao combate da tuberculose, a hipertensão, diabetes, saúde mental, saúde bucal, saúde da criança, por aí vai. É diferente do PAB variável. O que é PAB variável? É aquele valor, né, é aquele pacote, vamos dizer assim, entre aspas, que o gestor solicita ao Ministério da Saúde. Por exemplo, o gestor quer uma academia da cidade. Para ter uma academia da cidade, ele vai receber mensalmente de custeio o recurso equivalente a essa academia. Então, esse custeio vem através do PAB variável, ok? Como também de ampliação ou de recurso de infraestrutura, ele vem separadamente, um recurso separado. Mas o PAB variável, ele é uma transferência fundo a fundo, né, que vem de um programa para o pagamento do município para um programa específico, ok? Então aqui os valores de referência de custeio, né, os valores de custeio das principais ações, tem no livro também, a tabela tem destrinchada quanto é que custa, quantas equipes tem. E uma coisa bem importante que fez me gravar novamente uma outra aula nova é a questão das mudanças de financiamento que aconteceram em dezembro de 2017 e começaram a valer em janeiro de 2018. E esse ano, durante esses 6 primeiros meses, o Fundo Nacional de Saúde tem mudado inclusive sites
está sendo atualizado constantemente para acompanhar essa mudança que foi feita bem recente. Então, por isso, mais uma vez, que eu estou gravando uma outra aula, né? Então, o que foi essas mudanças? Aqui vocês vão ter esse histórico, né? O histórico basicamente do que a gente já falou, das coisas mais importantes, desde a Constituição, a Lei 8080, a Lei Complementar 141, que vem aqui, vem a regulamentação, a Emenda Constitucional 86, é aquela do orçamento impositivo, vem a Emenda Constitucional aqui, outra emenda também, aí vem a portaria, essa que é a novíssima, que saiu aqui em 2017. Vamos lá. O que é que ela diz? O que é que mudou? Né? Basicamente, a transferência dos recursos financeiros agora só vai vir, ao invés daqueles 6 blocos de financiamento que vinham 6 contas, agora só tem 2. O que é uma de custeio e outra de investimento. São 2 blocos de financiamento apenas. Então já mudou, isso é a atualidade. Mas houve a junção dos antigos blocos de financiamento em um novo bloco. Mas como é que se fez isso? Olha como ficou, para ser mais específico, olha a chave aí. Aqui em cima a gente tem um bloco de custeio, com aqueles blocos de financiamento do Pacto pela Saúde dentro. Por exemplo, um gestor ele vai receber do Ministério da Saúde recurso para assistência farmacêutica. Então, é bloco de custeio, né? Então, ele vai aqui receber através dessa continha da assistência farmacêutica que está dentro do bloco de custeio, ok? O bloco de investimento, como o próprio nome diz, vamos dizer de obras, é uma obra para a unidade de saúde da família. Então, aqui bloco de investimento, atenção básica. Para a construção de um CEL, um Centro de Especialidades Odontológicas, é para atenção especializada. E assim vai. Porque você vai dizer, então não mudou nada? Mudou, porque dentro do bloco de custeio, o gestor agora é autorizado para colocar recurso, passar de um para outro bloco desses. Entendeu? Então, o recurso, vamos dizer, entre aspas, está sobrando da assistência farmacêutica, teoricamente ele poderia passar para a vigilância em saúde, né? Ou o contrário, que era mais fácil acontecer na prática. Mas ele tem essa liberdade de jogar esses recursos entre as contas, né? Coisa que anteriormente não tinha. Se fizesse isso, era a auditoria do Tribunal de Contas. Se mudasse esses recursos, que eram recursos carimbados por caixinha. Agora não, é recurso de custeio e investimento. Então, isso é um grande marco. E aí, como é que eu faço para pesquisar os recursos que vêm para o meu município? Né? Como é que eu faço isso? Então, vamos lá, como é que eu faço? Primeiramente, pode colocar até no Google, Fundo Nacional de Saúde, né? Ou então você coloca fns.saude.gov.br. Então, vai surgir essa tela aqui. Eu vou ampliar para vocês verem melhor. Então, nessa tela do FNS, aí vai abrir esse portal FNS e vocês podem ver aqui nessa consulta consolidada, né? Caso você goste de contabilidade, uma consulta mais detalhada, você vem aqui nesse outro item, tá bem? Então, passa essa tela, aí vai surgir essa da consolidada, aqui onde você marca o estado, o município, o ano que você quer visualizar e o tipo de repasse. Aqui vai abrir, no caso, mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, quanto foi de repasse para determinada prefeitura que eu pesquisei. Olha aqui, já tem custeio e investimento. Antes, até 3 meses atrás, eram os 6 blocos de financiamento que tinha aqui, né? Agora só tem custeio e investimento. E agora você vê, mês a mês, só aqui de investimento, esse município recebeu R$106 mil aqui de investimento no mês de maio. Então, você consegue acompanhar os recursos que veio para o seu município. Lembrando que existe o CIOPS, que é uma ferramenta de informações de orçamentos públicos em saúde, e que vocês vão acompanhar bem isso no módulo da agenda Sistema de Informação em Saúde, né? Ele surgiu em 93, mas foi institucionalizado no ano 2000. Ele é de fácil consulta, é uma consulta que todo cidadão deveria fazer, né? Para saber como é que está a aplicação dele na saúde. O CIOPS, basta colocar no Google mesmo, o nome CIOPS, que ele já abre, vai aparecer essa página aí para vocês. Então, você rola a tela e tem esse quadrinho aí demonstrativo
o demonstrativo, né, dos indicadores para vocês acessarem. Aí vem os demonstrativos, eu coloquei aí a setinha como município, mas você pode pesquisar União, Estado ou Município, porque o município é o mais comum a gente querer saber como é que está em nível local, né? Então aqui você coloca a questão do ano, lembrar que ele é bimestral, então se eu quiser o ano inteiro de 2017 eu tenho que colocar o sexto bimestre, que a cada 2 meses isso aí deve ser atualizado, né? O município pode sofrer pena pelo Tribunal de Contas ou por conselho ou de repasse se ele não alimentar o CIOPS. Então é interessante estar atualizado. Então vai aparecer todo o gráfico, quanto foi gasto em cada ação de saúde naquele ano que você pesquisou pelo município, quanto foi designado para atenção básica, para atenção especializada e por aí vai, ok? Então, basicamente, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria que vocês participassem bem desse módulo, né? Participassem ativamente desse módulo. Eu vou estar à disposição de vocês em todo no fórum, né? E-mail, se tiver dúvida, fiquem à vontade. Estou aqui para contribuir com vocês, inclusive em outros módulos também, tá bom? Muito obrigada e excelente estudo. Até mais.